Saudações! Aqui quem vos fala é Felipe Bambam. Aqui quem fala é Sandro Bastos e seja bem-vindo ao Podcine. Atenção, Podciners! Chegou a hora do Carnaval de Séries. O Carnaval de Séries hoje é sobre uma série nova da Netflix, está sendo bem falada. O nome dela em português é Treta. Treta em inglês é Beef. E Sandro, essa série, antes da gente falar da série, eu vou usar essa série como um excelente exemplo do que eu sempre falo, sobre a questão da expectativa. Quando a gente está numa expectativa de uma série, não sei o quê, por mais que a série seja boa, se não atingir a nossa expectativa, nós vamos achar ruim. Essa série fugiu completamente do meu radar. Eu só fiquei sabendo dela no boca a boca, que eu vi muita gente comentando, falando que era boa. Eu falei, então vamos ver, né? Porque o nome até não me atraiu tanto, o trailer não me atraiu tanto, a história inicialmente também não. Mas quando eu fui assistir a série, foi uma surpresa absurda pra mim, que eu achei excelente. Porque não tem uma atriz, né? Uma atriz só que é conhecida de filmes. Não, assim. mas tem o Steve Yeun, que é até mais famoso que ela, que ele fez o Glenn do The Walking Dead. Por isso que é pra você, não é pra mim, eu nunca vi o Não, mas The Walking Dead. ele é indicado ao Oscar pelo filme Minari, que é um filme que eu gosto pra caramba também, é um filme sobre imigrante coreano, uma família imigrante coreano tentando a vida nos Estados Unidos. Mais um exemplo que eu... Que eu também não vi. Então, pra mim ele é bem famoso, que eu vi o The Walking Dead até certo ponto, não terminei, porque ficou na enrolação sem fim, e eu gostei do Minari. Esse é o irmão mais velho? O quê? Não, o mais velho, o principal, né? Aliás, os dois arrebentam, né, na atuação. Tanto o Steve Yeun quanto alguma coisa Wang, o nome dela. Agora fugiu agora. Então, você vai falar a sinopse ou eu falo? Não, pode começar Posso? a sinopse. Tá, enquanto você vai estar pesquisando aí no oráculo. O que é? Então, aí é que tá. A sinopse, o filme, o ponto de partida do filme é uma coisa bem besta. Bem simples. Bem simples. É o quê? É uma discussão de trânsito que um homem e uma mulher discutem, há uma perseguição ali no trânsito e a partir dali eles começam a querer... Qual é o nome da atriz que você falou? Alice Wang, um negócio desse. Porra, é Amy Lau. Amy Lau ali... Não, Amy Lau é personagem. Tá. É verdade, é Amy. Ali Wong. Alice Wong pra Ali Wong é do lado. Olha o Steve Yeun aí. Gostei pra caramba, cara, desse ator. E ele tá fantástico nessa série. Voltando à sinopse, há uma discussão de trânsito, há uma perseguição e a partir dali cria-se uma rivalidade entre os dois, que um vai tentando prejudicar a vida do outro, eles tomam pra si uma raiva, o negócio vai tomando outras proporções. Né? Tipo assim, são coisas... Hoje em dia a gente supervaloriza coisas tão pequenas e acaba elevando pra níveis gigantescos de problemas que eram isso aqui viram bola. O negócio vai virando uma bola de neve. Esse seriado fala bem sobre isso. Quando eu comecei a assistir, eu imaginava que seria todos os episódios um tentando prejudicar o outro. Mas não aquela magnitude, né? Não, a questão é que além de um prejudicar o outro, é construído bem a história da vida deles e é mostrado, sem ser desenhado, o porquê que eles tomam essas atitudes. Né? Não é assim, tomou essa atitude porque ele tem um trauma de não sei o quê. Não, há toda uma construção de personagem, uma construção psicológica. Sim, o seriado parte de uma coisa simples, boba, mostrando que aquilo ali é só a ponta do iceberg de uma coisa mais profunda de cada personagem, né? O que levou eles a estourarem daquele jeito naquele dia que desenvolveu toda aquela treta, né? O nome do seriado, Treta. Eu achei que fosse de comédia, até tem uma parte meio um pouco cômica, mas assim, não é uma série de comédia. É uma série, é um drama no sentido de discussão de várias coisas. É aquele tipo de série que a gente poderia analisar por episódio, que ia funcionar. Todo episódio a gente poderia discutir alguma coisa. Todo episódio tem... E assim, eu não esperava que o negócio fosse tomar aquela proporção, eu não esperava a história seguir por aquele caminho. Inclusive, para quem gosta de episódios épicos e psicodélicos, tipo The Fly, do Breaking Bad e essas coisas assim, o último episódio é tipo esse sistema. Cara, eu adorei o último episódio. Reviravolta psicodélico, a maluquice do cacete. Cara, os 3 últimos episódios, um melhor do que o outro. O 10º episódio fechou com chave de... Fechou não, né? Finalizou a primeira temporada com chave de ouro, porque tem mais isso, né? Você acha que vai ser tipo uma série de uma temporada só, mas eles deixarem aberto. Teve um final, mas... teve um final, mas está em aberto. Acho que não teve tanto final assim, não.
Se vocês quiserem encerrar ali, ok. Não tá pra mim, não Ah, tá não tá, ok. não? Pra mim não tá ok. Se encerrar ali, pra mim não tá ok, porque ficam várias janelas abertas ali. Então, fica a janela aberta se eles quiserem continuar, mas se não quiser, eu fecho a janela, que não tem problema não. Você vai fechar, pra você o seriado fecha ali, mas com várias coisas subentendidas. Sim, várias coisas subentendidas. Nada implícito. Vai estar tudo subentendido. Nada explícito. Explícito, vai estar tudo subentendido. Sim, aí eu tô falando de mim, né? Eu fiquei satisfeito com o final. Pra mim, eu não vejo uma necessidade de ter outro. Mas se quiserem que tenha outro, tem uns caminhos pra seguir ali que já estão abertos. Cara, e assim, o que eu mais gostei na série foi a forma como os personagens foram se desenvolvendo, a parte de você... eu vi até uma enquete, na briga de treta você torce pela Amy, não lembro o nome do personagem dele agora, ou pela treta? Né? Porque em certos momentos você mais se identifica... Amy e Danny. Danny. Em certos momentos você se identifica mais com ela, em outros momentos se identifica com os dois, em outros momentos você tem raiva dos dois, em outros momentos você quer... Cara, é muito bem construído. Quando tem um certo momento que você chega e fala assim, agora vai fluir tudo. Aí vai um faz merda. Não, o interessante é que... Sempre tem um que faz merda. Às vezes assim, o negócio se acalmava, aí nenhum dos dois começaram a viver as próprias vidas. Só que aconteceu alguma coisa no universo que parecia que tinha isso também, né? Sempre no universo, o universo se juntava que jogava os dois um contra o outro de novo, às vezes nem por culpa deles, né? Aquela máxima de quando um não quer, dois não brigam, encaixa bem na série no sentido de não ser isso. E assim, o que eu gostei foi a originalidade, muito diferente do que eu imaginava que seria. Me surpreendeu, eu fiquei muito feliz assistindo essa série, porque assim, é o que eu falei, estava totalmente fora do meu radar. Eu não tinha ouvido falar, porque assim, muitas séries, por exemplo, vai estrear uma série sábado agora, que eu vou comentar contigo daqui a pouco, que pra gente, mas já tá no meu radar antes de estrear. Essa não, estreou, eu vi o nome não ajuda tanto, porque treta, você pensa o quê? Comédia, boba e tal, aí não. Se bem que o nome em português nunca vai chamar atenção, né? Sim. mas tem uns que mantém em inglês e fica, né? Bem... atuação, o roteiro maravilhoso. Vamos entrar. Gostei muito, cara. Eu achei que tem eu vi aí umas pitadas de Banshees the Inisherin, né, aquela discussão que vai tomando outras proporções. Eu vi um pouco de Parasita ali, não sei se é por eles serem asiáticos, eu vi eu não vi um pouquinho de Parasita, porque eu também não vi Parasita. Ah, você não viu Parasita, Sandro? Caramba, que coisa. Não esquece. Cara, eu vou te falar que essas produções não é nada preconceito nenhum contra a coreana. Mas essas coisas coreanas não me chamam muita atenção. Tipo, Parasita. Eu vi Round 6 porque todo mundo tava falando. Mas aí que tá, Round 6 eu já não achei essas coisas todas. Não, também não, mas eu vi que tava todo mundo falando, entendeu? E por coincidência, a série que eu acabei de falar aqui que eu ia sugerir... E treta não tem nada a ver. Não, treta na coreana. Não tem nada a ver, mas aí você vê lá a chamada, são dois asiáticos na capa. O diretor é asiático. Aí você vê Netflix. Com dois asiáticos na capa, tu fala assim, porra, mais um seriado coreano da Netflix. Agora eu vou te falar a coincidência. Você sabe que eu acabei de falar de sábado que vem é coreano. Que legal, sabe por que eu tô falando que eu não gosto? Que legal. Vai estrear sábado que vem. Maneiro. Então, aí... Que isso, gente? É a alma do coreano. Os coreanos manifestando-se. Então, acho que você até o que eu estava falando agora, fugiu. Você vai falar agora que nós vamos entrar nos esquisitos do Carnaval de Série. Então agora nós vamos entrar nos esquisitos do Carnaval de Série. Vamos lá. Para quem nunca viu o nosso quadro, que está perdendo já há muito tempo, Carnaval de Séries, a gente faz uma breve sinopse do seriado que nós vamos falar. Depois nós temos 9 quesitos, que vamos dar notas eu e Bambam. Vamos depois eliminar a menor e a maior nota de cada um. Somar, fazer a minha média, a média do Bambam e depois a média do canal Pode Ser. Certo, Bambam? Exatamente isso. Então vamos lá começar com a primeira nota, que é roteiro, que é o ponto forte, né? É o ponto forte, vocês vão ver aí pelas minhas notas o quanto eu gostei dessa série, eu realmente gostei muito. Talvez... eu lembrei o que eu tava falando. Eu tava vendo um pouco de Banshees, uma pitada de Parasita e um quê de efeito borboleta também. Tinha um efeito borboleta, você viu, né? Efeito borboleta, você tá tentando procurar o quê de o que é aquela coisa de qualquer coisinha que um personagem fazia tomava uma proporção lá na frente gigante, né? Tem um quê de... Não do filme em si, mas do conceito de efeito borboleta. Voltando, vamos pros quesitos, roteiro, né? Isso, roteiro. Roteiro. Uma história original, não vi nada nunca parecido, apesar de eu ter citado algumas coisas aqui que me lembrou na hora. A série em si é bem original, desenvolvimento de personagem fantástico,
os personagens com os pontos positivos, negativos, qualidades e defeitos, tudo que os personagens fazem em um primeiro momento. Você fala, por que faz isso? Isso é só para a história continuar? Não. Tem uma lógica, você não viu a lógica ali, mais na frente você vai ver a lógica. É aquela história, são defeitos mesmo, porque os dois personagens principais, eles têm problemas psicológicos, sim. Um tem medo da solidão, a outra é um pouco depressiva. Ambos estão extremamente insatisfeitos com a vida por momentos diferentes. E a série mostra que você pode estar insatisfeito com a vida muito bem e muito mal. Muito bem. É aquela questão da comparação rico-pobre que tem em Parasita que você não viu. Até nas casas, tem muito em Parasita isso também, as diferenças. Bem, e o dinheiro não... Você tem um problema, não vai ser óbvio que o dinheiro ajuda, mas não vai ser o problema que vai resolver esse problema. Eu achava, né, como eu estava falando antes, que ia ser um tentando prejudicar o outro o tempo todo, aquela coisa em círculos. Mas não, é um tentando sim prejudicar o outro, se vingar do que o outro fez anteriormente, o tempo todo, essa questão de volta, de vingança. Mas no meio disso há um tempo de desenvolvimento, de resolução dos próprios problemas, sem esquecer do outro, mas sem colocar o outro muito para dentro da sua vida. Então eu achei brilhante. Eu daria um 10, você viu o tanto que eu gostei. Eu só não vou dar o 10 porque teve uma coisa que, apesar de eu ter gostado muito da última temporada, do último episódio, eu não gostei daquilo que eu achei que fugiu muito do que a série era o tempo todo, que é a questão dos corvos lá. Quando eu vi aparecendo os corvos em várias cenas, eu falei, esses corvos vão acontecer alguma coisa com esses corvos no final. Não tá aparecendo ali, não sei se você reparou, Sandra. Eles estavam aparecendo em várias cenas, os corvos. Sim. Aí no final tem aquela cena que os corvos começam a conversar. Lembra disso? Não. E eu acho que não tem... Assim, não vejo problema. Há uma licença poética. Mas eu achei que não tinha nada a ver com a história. E eu vi a solução... E eu pensei na solução que ia encaixar perfeitamente e os corvos poderiam até conversar. Que poucos momentos depois eles... Eu não vou falar porque assim, é o último episódio, né? Então... Mas acontece uma coisa que eles ficam meio com a mente afetada, meio com alucinógeno, vamos botar assim. Se segura a cena dos corvos conversando, bota 10 minutos depois no episódio, eles sobre efeito de alucinógeno, ia ficar perfeito. Mas não foi, essa cena não foi eles com efeito do... Não foi antes. Foi antes. Não, foi antes. Eu ia até falar aqui pra você que poderia ser disso. Não, foi antes. E assim, era uma tão fácil resolução, então eu descontei aí meio ponto, então dei 9,5. Então, eu gostei muito do desenvolvimento dos personagens. São personagens que têm um aprofundamento muito forte de parte psicológica. Mostra muito mesmo, é aquela história que eu falei. A gente chega no primeiro episódio, vê só a ponta do iceberg dos principais personagens, mas não sabe, é o que o Bama falou, você acha que vai ser um prejudicando o tempo todo por causa daquele negócio do trânsito. Mas na verdade, vai aprofundando, vai mostrando o personagem por completo e mostrando as causas, tudo que levou ele àquele dia de fúria, tudo que é a vida dos personagens, aquilo vai aprofundando, vai mostrando até chegar lá nos primórdios da infância e tudo mais. Então, eu acho que é uma série muito inteligente de roteiro por isso, porque pega uma coisa que é banal, trivial e simples e a partir disso vai desenvolvendo uma coisa mais complexa, mais densa e que, cara, às vezes sinceramente, me dava aflição às vezes. Às vezes as coisas iam acontecendo e eu falava assim, cara, meu Deus do céu, é merda em cima de merda, vai te dando uma aflição. Então o roteiro pra mim eu achei muito legal por isso. Tem roteiros que você chega de uma coisa muito densa e vai ficando leve e vai ficando simples pro final. Essa não, ela te dá um foco de uma coisa simples e boba, né? E aquilo dali vai te ramificando para coisas mais densas, mais pesadas, mais enraizadas e mais complexas de você resolver do que um simples problema de trânsito. Vai mostrando que o problema de trânsito foi realmente o estopim de toda uma coisa que vinha... Eu gostei do exemplo que você deu da ponta do iceberg. Era um probleminha, mas na verdade o problemão estava escondido aqui embaixo. Então eu dei para uma nota de roteiro 9. Eu não vi tão grandes problemas, mas às vezes aconteciam alguns episódios, não sei se era para render a série ou não, eles acabaram botando coisas que... Não é que na frente não faria sentido, mas coisas que não precisavam ser tão focadas e foram focadas em episódios, não sei se é para render mais um pouquinho a série, mas acabou acontecendo. Mas no geral é um roteiro muito bom e surpreendente também. Sim, então eu dei nota 9. Só uma observação antes do próximo quesito, Sandro. Essa série foi feita pela produtora A24. E a A24, ela tem se destacado muito como uma produtora nova que tem investido em
em projetos audaciosos e que dão bastante liberdade criativa para os diretores. E diferente, né? É a mesma produtora do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, fez outros filmes também bem diferentes, lançou um filme agora que eles investiram muito, só que o filme tá muito mal falado, que é aquele Bill Tem Medo, que falam que o filme é totalmente psicodélico, tá nos cinemas, alguns cinemas, né? E tá dando um prejuízo milionário para tudo que eles ganharam em Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, eles estão perdendo. É com o que fez Coringa, como é o nome dele? Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, inclusive, esse filme. Bem, só uma observação aí, vamos pro próximo? Montagem. Eu achei uma montagem muito bem feita, porque eles contam a história da Amy e a história do Danny de formas separadas, só que não foca mais em um ou foca mais no outro, e eles contam as duas histórias ao mesmo tempo, porque grande parte da história deles são separados, né? De forma fluida. Eles deixaram, mesmo contando duas histórias em paralelo, que às vezes se cruzam, conseguiram deixar de uma forma bem fluida. Eu gostaria de destacar o 8º episódio, que mostra o passado, né, dos personagens, que muitas vezes, quando mostra esse... Como é que é o nome da... Feedback não, gente. Feedback. O flashback, ele pode quebrar o ritmo da narrativa, e no caso não quebrou. Foi bem mostrado, dei nota 9 para a montagem. Então, também dei nota 9 na montagem. Eu foquei na parte da montagem, na questão de velocidade das cenas do episódio e tudo mais. Eu acho que foi uma série que você não ficava... achava que estava perdendo tempo, não é uma coisa que você ficava achando que as cenas estavam lerdas demais onde não deveriam e aceleradas demais. Teve uma velocidade muito boa. Você acaba vendo que algumas cenas que eram para você mostrar mais essa densidade que eu estava falando do filme, ele deu uma desacelerada para você conseguir entender, realmente captar a essência do personagem. Quando eram coisas um pouco mais simples e que não precisavam de tanto entendimento, ele dava uma acelerada, então encaixou bem com o roteiro e eu dei nota 9. Vamos pro próximo? Fotografia, cara, eu gostei bastante, principalmente nos primeiros episódios, com a questão de movimentação de câmera, acompanhando os personagens, uma fotografia sempre correta. No último episódio, foi um show a fotografia do último episódio. Teve uma cena que eu achei espetacular, de um procurando o outro, assim, no meio da imensidão lá do local, e só mostrava o local. E enquanto isso, um gritando com o outro, se procurando, só que não mostrava onde ele estava. Aí depois mostra assim, uns pontinhos andando de onde eles estavam, perdidos. Achei assim, excepcional a fotografia, dei nota 9. Então, a fotografia, para mim, durante a extensão do seriado inteiro, eu achei básica, assim, normal, nada demais. Mas como eu falei que eu dei destaque para o último episódio do seriado, eu achei que brincou. O último episódio do seriado brincou, e a fotografia foi um show que foi à parte. Tanto com paisagens abertas, quanto com o jogo de câmeras entre um e o outro. Isso. Não comentei, mas tipo a parte que é tipo mais psicodélica do episódio. Essa brincadeira com as câmeras de um personagem com o outro, porra, foi maravilhoso, show de bola. Então, como eu tinha partido de uma coisa básica que era 7, e o último episódio jogou esse negócio lá pra cima, eu dei nota 8,5. Bora lá, próximo. Direção de arte. Eu gostei muito também. Por que eu não gostei dessa série? Eu gostei muito também por ter mostrado essa diferença da riqueza e da pobreza nas casas, né? A casa dele sempre bagunçada, do... Danny. Sempre é Danny e Amy, né? Danny e Amy. Quem acredita em vida, em outras vidas, não sei o quê, pode acreditar que os dois se cruzaram em outras vidas, que eles estavam fadados a se matar ou se amar nessa vida. A casa dele sempre meio bagunçada, sempre aquela questão coisa mais suja, mais escura, e a casa dela mais clara, mais aberta, espaçosa, mostrando a riqueza. Tem muita questão de arte também dentro da série, né? Que o pai do cara lá era um vendedor de arte, ele fazia arte também, tinha uma colecionadora de arte, as mansões lindas. Por esse motivo, eu dei nota 9. Então, eu dei 8,5 a minha nota, mas é um 8,5 meio fake, né? Podia ser um pouquinho maior, mas eu acho que em algumas coisas não se destacou tanto, igual poderia se destacar mais. Mas eu acho que o que fez eu dar 8,5 para a direção de arte foi que
a direção de arte contou uma história à parte. Em que sentido contou a história à parte? No sentido que a Amy começa como uma mulher milionária que está para vender a empresa dela para uma outra multinacional e a casa dela, como o Bamba falou, é arejada, é limpa, é maravilhosa e conforme tudo vai caindo na vida dela pelas coisas que vão acontecendo, a paisagem começa, a casa onde ela está vai começando a ficar mais sujo, mais deteriorado, um ambiente mais pesado em relação a tudo. E a mesma coisa vai acontecendo ao inverso com o Danny. É um cara que está no fundo do poço e tudo, até a picape dele está um lixo, a casa dele está mal arrumada e está toda cheia de bugiganga, e ele vai evoluindo na vida e a casa dele vai ficando mais limpa, ele troca de carro por um carro melhor, mais bonito, ele consegue ter coisas mais bonitas. Tudo casa dos pais. Tudo aparenta ser mais bonito. Quando a vida dele vai dando certo, tudo vai parecendo mais limpo, mais bonito, mais vistoso. Então, essa parte da direção de arte contou uma história à parte por trás do seriado. Então, eu achei isso legal, muito legal, e eu dei nota 8,5. Show, vamos pra próxima. Trilha sonora, Bambam. Trilha sonora foi um espetáculo à parte, cara. A trilha sonora da série é maravilhosa. A gente tem dois tipos de trilha sonora, que é a trilha sonora original, que são as músicas feitas para a série, geralmente instrumentais, e a trilha sonora de músicas conhecidas, né? Nesses dois quesitos arrebentou a série. Tinha uma característica interessante, que no final de todo episódio começava a tocar uma música que conversava bem com a cena, e quando fechava o episódio, essa música continuava. E a trilha sonora original, dos momentos de ação, de tensão, ela ajudou a potencializar essa tensão da série. Eu achei, perfeita. Como o número perfeito, no nosso caso aqui, é o 10. Eu acabo destoando um pouquinho, sempre na trilha sonora em relação a isso. Eu acho que a trilha sonora realmente funcionou muito bem com a série. Ela mostrava momentos de cenas mais densas, mais complexas. Ela dava maior densidade, mais profundidade nessas cenas, cenas de ação, tem algumas cenas de ação. Tem uma cena na igreja que é emocionante, que a trilha sonora joga a cena lá no alto. É legal também, que é tipo uma música católica, né? Católica não, cristã. Cristã. Né? Acho que é evangélica. Cristã. Então, tem em conta também essa parte de histórias, tem a parte mais religiosa do Danny, tem uma parte mais zen da Amy, e acelera também com algumas cenas. Eu achei que foi uma trilha sonora fiel à produção que foi o seriado. Muito boa, mas eu gosto daquelas trilhas sonoras chicletes, não adianta. Então, pra mim, o boa da série foi minha nota 8,5. 8,5, boa, vamos lá. Maquiagem, figurino e penteado. Aí tá a parte técnica que não se destacou pra mim, porque não teve nada demais, teve aqueles cortes diferentes lá da Amy, né? Mas que também achei que ficou legal, mas pra mim não disse muita coisa. Maquiagem, teve aquela questão lá do acidente, de sangue aqui, sangue ali, mas nada espetacular também. Figurino, ok, padrão, porque a série tava pedindo, mas mais uma vez, nada espetacular, então eu fiquei ali no meio do caminho, eu dei quanto? Dei 7,5. Pra mim também não teve nada de grande destaque em relação à maquiagem, penteado e figurino. Eles tentaram mostrar uma troca de fase dos personagens, mudando um pouco o estilo de roupas e de cabelo. Isso. Mas eu acho que foi uma tentativa que não deu muito certo. Concordo. Porque a gente via essas trocas em muitas outras coisas que eram apresentadas do que com cabelo e roupa, essas coisas. Até o próprio marido da Amy, eles tentaram fazer uma troca de fase dele, ele fazendo outras coisas, outras obras e tal, mas eu acho que o que funcionava mesmo era a história que estava sendo contada no roteiro. Não com esse subterfúgio de figurino, maquiagem, porque ali ficou meio que chovendo molhado. Então eu dei a nota, meio do caminho, nota 7. Boa. Atuação do elenco. Cara, espetacular. Quando eu vi a série, vi que tinha um IE1, eu falei, bem, o pessoal tá falando, e tem esse ator que eu gosto muito, me deu uma vontade a mais, e ele entrega, cara. Ele entrega muito, e pra mim ele tá no mesmo nível do filme Minari, que ele foi indicado ao Oscar. Ele é muito bom, e a mulher também, a Ellie Wang, né? Ellie Wang, é isso. Ellie Wang, ela fez o que mesmo, Santo? É uma coisa famosa com ela. Ela é famosa, só que agora deu branco. Quando o Santo consulta ali, eu achei os dois principais perfeitos. E o elenco de apoio está muito bem. A menininha, filha do casal, está bem. O marido da Amy, que é um japonês, está bem. A sogra da Amy.
O irmão do Danny tá muito, eu não vi, assim, o primo, tá todo mundo muito bem. E eu fiquei até numa dúvida se iria dar nota máxima, mas eu dei uma segurada e dei nota 9,5 pra atuação do elenco. Não tô Não? nada considerável com ela, não. Tá, vê aí que eu vou procurando aqui enquanto você fala da atuação do elenco. Eu posso estar me confundindo, mas de qualquer forma ela entregou. Então, a atuação do elenco pra mim também foi, tipo, a cereja do bolo do roteiro, porque também não adianta você fazer um roteiro maravilhoso e acabar os atores não entregando. Cara, a atuação do elenco é tão boa, assim, tão maravilhosa que você tem horas que tá com raiva do personagem, 15 minutos depois você tá com pena, 20 minutos depois você gosta do personagem e isso é cíclico, você vai gostando e desgostando do personagem até o final do último episódio. Então, para você sentir isso, para você ter esse apego e desapego pelos personagens, tem que ter uma atuação. Não adianta você dar um personagem para um ator e ele não conseguir te entregar a emoção que o personagem exige. E ali, tudo era passado. Tipo assim, eu não gostei de alguns personagens, mas os personagens que eram mais, vamos dizer assim, que tinham mais apelo no seriado, que eram mais, não vou falar principais, porque os principais só eram, pra mim, a Amy e o Danny. Mas você pega o George, que é o marido da Amy, pô, eu também gostei muito da atuação, foi muito importante o personagem pro seriado. A própria June, a própria, esqueci o nome dela, June é a filha, a própria sogra da Amy. A sogra da Amy. Também, ela entregou bem o personagem e foi considerável algumas coisas do personagem no roteiro. Eu não gostei, por exemplo, da atuação do Isaac, né, que é o primo do Danny. Não gostei muito. Não gostei daquele cara lá da igreja, que ele era o principal da banda da igreja, depois ele foi desbancado pelo Danny. Mas gostei muito do Paul. Porra, o irmão do Danny. Ah, muito bom. Um ator um personagem que era pra ser secundário, cara, ele não vira secundário. É, muito bom. Cara, o destaque da atuação foi tão boa que ele não... Ele levou o personagem. Eu não considero ele sendo secundário. Pra mim, ele é dar o mesmo nível ali da Amy, do Danny, inclusive a importância no seriado. Não sei se eles mexeram no roteiro conforme a atuação do ator, mas ele vai ganhando uma importância gigante dentro do seriado. Então, pela atuação do elenco, em sua maioria, grande maioria, eu vou focar bem na maioria do elenco dos principais. Para mim, foi a maioria ali, a cabeça dos principais. Eu dou 9,5. 9,5, boa. Só pra coisa aí, ela realmente não fez nada muito famoso, não, eu tava achando. O filme famoso que ela fez foi Arlequina e a Árvore de Rapina, né? Mas eu não assisti. Que lixo. Não perdeu nada. Só uma curiosidade, que ela é bem pequenininha, ela tem 1,52 m, uma curiosidade inútil aqui. Mas vamos ver quando ela tava atuando do lado do Paul, que é bem alta, né? Vamos pra próxima? E o próprio George, que é o ator. Ela é bem baixo mesmo. Defeitos especiais. Não teve quase nada de efeitos, né? Teve no penúltimo episódio uma cena de tiroteio, fumaça, tem uma cena de batida, vamos botar assim para não dar o spoiler, de batida de carro, uma coisa mais... Não teve nada, não. Que não tem coisa... então, por ter tido alguma coisa... Os corvos, tá certo? Plural metafônico? Plural de corvos, acho que são corvos. Acho que são corvos. Plural metafônico, ó. Cultura também. Então, os corvos também, um efeito especial ali. Por isso, por ter tido alguma coisa, não tem aqueles 5 padrão que às vezes eu dou quando não tem nada, não. Eu dei 6,5. 5 se não tivesse nada. Por ter tido pouca coisa, eu dou 6. Então tá bom. Vai ser as 2 notas que a gente vai eliminar mesmo. Direção é o último quesito, mamãe. Direção muito bem dirigida. O filme é produzido pelo diretor e pelos 2 atores, a produção deles também. Cara, o filme é série. As cenas são muito bem pensadas, muito bem dirigidas, no tempo correto, a fotografia bonita, eficiente, conta bem a história, a montagem bem feita, né? A direção é sempre um pouco... potencializou os atores, então eu dei nota 9,5 para a direção. Eu dei nota mesmo do roteiro, porque eu acho que a direção também é muito linkada com o roteiro. A atuação do elenco foi maior a minha nota, mas por mais que tenha a ver com direção e roteiro, eu acho que para mim a coerência seria manter a mesma nota do roteiro, porque a direção ajustou o roteiro, potencializou a atuação do elenco, mas aí o mérito são dos atores também, né? Claro. Então, eu vou manter nota 9, que é a mesma nota do roteiro. Boa. Então a gente fechou aí, né? A minha média eu já fiz aqui. Deixa eu fazer a sua aí. A minha média foi 9, a média é bem alta, uma das maiores que eu já dei. Pode falar aí. E eu tirei efeitos especiais
e tirei direção, mas poderia... Não, tirei trilha sonora, que foi 10, e efeitos especiais. Eu tirei efeitos especiais e atuação do elenco. E atuação do elenco. Vamos lá, fala aí as outras, por favor. 9, Sim, 9, sim, 8,5, sim. 8,5, Uhum, 8,5, uhum. 7 e 9. Dividido por 7. 8,5 de média. Então o Sandro teve média 8,5. Como eu tive média 9, a média da série ficou em 8,75. Vou até anotar aqui. Sandro 8,5. Média Podcine 8,75. 8,75. Excelente média, hein? Muito boa mesmo. Muito boa. Nunca que quando começou a série eu esperava que... Cara, aí eu vou te foi... falar que a gente tá precisando selecionar uma série ruim aí, né? Porque a gente tá falando das últimas séries que a gente tem falado, no Carnaval de Séries tem dado uma média bem alta. Então, tem uma coreana. Aí vem uma, né? Porque a gente tem falado de várias séries aqui no Carnaval de Séries e as médias têm sido altas. Essa média de Porque eu não quero 8... A vida é tão corrida, né? Eu não quero perder tempo sem ruim, não. Mas também a gente tem que ajudar o pessoal que acompanha a gente no Tu Carnaval. tá com saudade da She-Hulk da vida, né? Ou então qual é o nome daquele do Silvio Santos? É, o Rei da TV. O Rei da TV. Inclusive tem a segunda temporada. Meu Deus do céu. Quiser ter análise do Rei da TV segunda temporada, não teremos. Não teremos, pelo amor de Deus, não dá não. Se eu for falar de merda, vamos falar de uma merda diferente. Isso aí. Então, a gente vai ter uma esperança de se vai ser merda ou não. Não a certeza. Então, a gente falou hoje no Carnaval de Séries sobre o seriado Netflix Treta. A média do Podcine ficou em 8,75, uma média muito boa, né? Fechando aqui nosso vídeo de hoje do Carnaval de Séries, eu, Sandro, representando o Podcine, vou pedir para vocês, se vocês gostaram do nosso conteúdo desse vídeo, dá o joinha. Se acha que a gente tem que falar mais alguma coisa, você que assistiu o seriado, ou que a gente fale de algum outro seriado, fala nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreve. Vai lá também e assinala lá, clica no sininho e seleciona todos para você sempre estar recebendo o nosso conteúdo do Podcine. Você vai receber a notificação lá no seu YouTube. Mais alguma coisa, Bambam? Só isso aí. Agradecer e... Até o próximo vídeo com a gente do Podcine. Valeu, Um abraço. pessoal.